Abram alas que a CPMI do INSS tá vindo aí. E será que ela vai derrubar o Lula? Sim, gente, vai ter investigação de um dos maiores escândalos de corrupção, de fraudes e de desvios da história do Brasil. Nessa minha live imperdível do Novo, eu vou te responder a 3 questões. Primeira, como que vai ser essa CPMI, hein? Quem que são os nomes que vão conduzir as investigações? Será que são pessoas que passam pano pro governo, chapa branca, ou são opositores que vão investigar de verdade? Segunda questão, o que é que o nosso time do Novo já tem feito de concreto contra esse escândalo? E terceira e mais importante de todas, será que a CPMI pode culminar no impeachment de Lula? Então seja muito bem-vindo à nossa live semanal Um Novo Brasil. Esse é o espaço em que a gente analisa os assuntos mais relevantes da política nacional da semana e a gente celebra as conquistas do nosso time do Partido Novo, que vem enfrentando com coragem os excessos do governo Lula e os abusos do STF. Eu sou embaixador do Novo com muito orgulho e eu tô aqui para te mostrar como que nós estamos atuando na linha de frente por um país mais justo, mais livre e mais eficiente. Bora juntos endireitar o Brasil e vamos aqui direto ao ponto com essa notícia bombástica. A oposição lutou, pressionou, reuniu assinaturas, trabalhou, suou a camisa e por fim conseguiu. A CPMI mista do INSS foi instalada. É isso mesmo, gente. E mesmo com o governo fazendo tudo o que podia para barrar essa investigação parlamentar. Mas o governo foi derrotado. Então coloca aí um sorriso de vitória no seu rosto e confere isso aqui comigo, ó. Alcolumbre é pedido e cria a CPMI para investigar fraudes do INSS. Requerimento foi patrocinado pela oposição. Governo articula indicações para compor o colegiado. Vocês viram? Essa foi uma derrota imensa do governo Lula e uma vitória para os brasileiros. Mas a guerra continua, gente. Você deve estar se perguntando, quem que são os nomes aí que vão fazer essas investigações? E a sua pergunta é importante, porque se for uma turma do governo, chapa branca, a gente já sabe que ela vai acabar em uma grande pizza de frutos do mar, sabor Lula. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver aqui, a próxima etapa é a indicação dos líderes partidários para compor o colegiado. O governo articula para ter os principais cargos da comissão, a relatoria e a presidência. Uma das indicações cogitadas pelo governo para presidir a CPMI é o senador Omar Aziz. A relatoria deve ficar com um deputado. Por ser mista, a comissão é composta por deputados e senadores. Gente, essa aí então é a próxima batalha, é a da indicação dos nomes, porque a CPMI vai ser composta por 15 deputados e por 15 senadores indicados pelos partidos e os nomes ainda não foram definidos. O governo, como vocês viram, vai trabalhar duro, forte, para colocar seus aliados experientes na comissão e especialmente nos cargos chaves, tentando aí murchar o impacto das investigações e garantindo que o comando da CPMI fique nas mãos de quem está alinhado com o Planalto. Mas a gente tem como contar com os aliados do povo brasileiro que fazem parte da oposição, que trabalhou duro para instalar essa CPMI e que não vai dar moleza na hora da investigação. Um dos nomes que mais se destacou nessa luta foi o do nosso senador Eduardo Girão. Confere aqui o vídeo dele sobre a instalação dessa CPMI aí comigo, ó. Olha aí. E aí, pessoal, paz e bem, saindo aqui do Senado nessa terça-feira com sentimento de dever cumprido. Vitória, parabéns para você. 2 grandes conquistas da sociedade hoje. Uma, a instalação da CPMI, do roubo do INSS dos brasileiros. Vamos agora buscar a verdade sobre isso. Até agora, por que ninguém está preso? Quem é que está envolvido nesse escândalo? Né? Então nós precisamos ir atrás e dar uma satisfação para você. E agora vai começar, espero que o PT não tome, o governo Lula não tome de novo, como aconteceu no dia 8 de janeiro, mas pelo menos expor, nós vamos fazer o nosso trabalho. A outra boa notícia foi com relação ao adiamento. Vocês prestaram atenção no apelo que o Girão fez para que o povo fique de olho na formação da CPMI? Porque é nesse momento que se define se a comissão vai ser séria ou apenas figurativa, apenas para inglês ver. O Girão, ele tá certo. Quem for nomeado vai definir o rumo da investigação, se vai ser séria ou se vai ser como aquela do 8 de janeiro, que foi dominada ali pelos governistas. E isso vai impactar a questão que ainda vou responder para vocês, se essa investigação pode ou não derrubar o Lula.
E com isso, eu já entrei agora no segundo ponto que eu prometi para vocês, que eu quero mostrar para vocês, que é mostrar o que o nosso time do Partido Novo já vem fazendo para enfrentar esse roubo do INSS há tempos, seja no Senado, seja diante do TCU, seja na Câmara dos Deputados. Olha aqui no nosso site, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aí, fraude do INSS. No Congresso, Operação Fim da Farra do INSS. Olha o que o nosso time fez aí no Congresso. Um projeto de decreto legislativo que revoga a norma que isenta o INSS de responsabilidade por fraudes. Um projeto de lei que estabelece a responsabilidade objetiva do INSS por danos a beneficiários. Outro projeto que exige transparência e governança em sindicatos e aposentados. Por fim, um projeto que determina a revalidação periódica dos descontos que são feitos em folhas de pagamento. Além desses projetos aqui, o nosso time já adotou várias medidas ou requerimentos para investigar esse aposentão. Olha aí, medidas de fiscalização. Representação no Tribunal de Contas pedindo o bloqueio imediato de repasses a 31 entidades, incluindo o Sindinap, que é ligado ao irmão de Lula. Pedidos de convocação do atual ministro da Previdência, Volney Queiroz, da ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, para prestar esclarecimentos na Câmara. E requerimento de CPI do INSS no Senado. Bom demais, não é? Viram como que é importante ter um partido atuante que luta pelas pessoas, luta contra a corrupção, contra os abusos do governo Lula? Gente, o Novo fez tudo isso com apenas 5 deputados e um senador. Imagina o que não daria para fazer com um time maior ainda. Por isso que eu quero chamar você para vir lutar junto com o nosso time do Novo, se filiando por meio desse QR Code aqui que eu vou mostrar rapidinho para você na tela. Olha aí. Esse QR Code aqui de filiação, ou então pelo link que está na descrição e também está na bio de todas as minhas redes. Ou então basta você digitar aí, deltandalagnol.com.br/novo. Entrando no Novo, você já vai lutar dentro da nossa comunidade que tem Marcel Van Hatten, Salles, Eduardo Girão, que estão fazendo a diferença na Câmara e no Senado. E agora vamos para a pergunta do $1 milhão. A pergunta que não quer calar e que eu tenho certeza que você quer saber a resposta. Essa CPMI, ela vai levar ao impeachment do Lula? Antes de eu te dar a resposta, primeiro curte o nosso vídeo aqui e segue o nosso canal se você ainda não segue, para não perder nenhuma análise política atualizada como essa. Quando que pode acontecer o impeachment de um ministro ou então de um presidente da República? Quando existe a prática de um crime de responsabilidade. Dá uma olhadinha aqui comigo no que a lei define como crime de responsabilidade do presidente da República. Olha aí. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, judiciário e poderes constitucionais dos Estados, o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária e a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. Ainda, o cumprimento das decisões judiciais. Chama a atenção aqui a probidade da administração, que é conduzir as coisas sem corrupção, sem desvio, sem peculato, sem fraudes. E cada um desses incisos vai ser desmembrado por um artigo que vem aqui logo em seguida nessa lei. Cada um dos artigos aqui que vão vindo em seguida, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, eles vão desmembrando e aí por diante vão desmembrando quais são aí as causas do crime de responsabilidade do presidente da República. O que configura, o que não configura. E aí você vai para o artigo 9º, que trata exatamente do desmembramento ou do detalhamento dos crimes contra a probidade da administração pública. Dá uma olhadinha aí, ó. Artigo 9º. São crimes de responsabilidade contra a probidade da administração. Item 3. Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Tem ainda aqui uma regra que fala que é crime de responsabilidade proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, que me parece que é uma coisa aí que está praticando dia sim, dia também. Mas tem que ser algo realmente grave para poder caracterizar aí crime de responsabilidade passivo do impeachment. Agora, presta atenção aqui nesse item 3, que ele é o item chave aqui para nós. Então, gente, um dos pontos chaves aqui dessa CPMI vai ser investigar se Lula foi informado ou não das fraudes. E se ele chamou ou não a responsabilidade aqui os seus subordinados. Se Lula, por exemplo, ele foi informado das fraudes, mas ele ficou com medo que o escândalo pudesse abalar o seu governo e por isso pediu ali para colocar panos quentes. Ou pior, se tem qualquer tipo de envolvimento, direto ou indireto, por meio do irmão, por meio de seja quem for,
tudo isso pode enquadrar aí no item 3. Ou será que só o Lula não sabia das fraudes, hein? A gente ainda não tem provas nem de envolvimento direto dele, nem de que ele sabia. Mas será que só ele que não sabia mesmo? O seu subordinado direto, o ministro, ele tinha conhecimento. Ele recebeu relatórios há mais de um ano. E aí ele não falou nadinha pro Lula, será? Pois então, é a investigação da CPMI que deverá responder a isso. Uma CPMI ela pode investigar o que aconteceu com poderes semelhantes ao de autoridades judiciais, podendo convocar pessoas, pedir documentos, quebrar sigilos. Isso está te ajudando a entender, gente? Entender o que vai acontecer com essa CPMI e entender se isso pode ou não atingir Lula? Se está te ajudando, senta o dedo aí no like para mais gente entender. E eu preciso lembrar com vocês sobre o que foram a CPMI e a CPI dos Correios. Elas elucidaram a corrupção do mensalão no primeiro governo Lula e resultaram num imenso processo criminal contra um monte de gente do PT e de partidos graúdos. E elas passaram ali raspando no Lula. Raspando. E o que eu quero dizer com isso? A gente sabe como uma CPMI começa, mas a gente não sabe como ela acaba. E se surgir aí prova de crime de responsabilidade de Lula, aí a definição sobre o impeachment vai ser política e vai depender sim de pressão popular e pressão lá no parlamento. Mas antes, o pressuposto para poder se falar em em impeachment de Lula é existir um crime de responsabilidade, como eu mostrei para você. Então a instalação da CPMI do INSS ela já é uma vitória e nós precisamos agora batalhar nas próximas batalhas. E uma das formas de nós nos prepararmos é com as armas do conhecimento. E por isso que eu te faço um convite nesse sentido, para você integrar a Academia do Amanhã, que é a Netflix do Partido Novo, com palestras quinzenais que vão preparar você para mudar o Brasil de verdade enquanto você cresce, pessoal e intelectualmente. Lá na academia você aprende com nomes como Bernardinho, Caio Coppola, Carla Secato, Roberto Mota, Renata Barreto, sobre política, economia, segurança pública, corrupção, sobre liberdades. Nós esperamos você lá dentro. Vai ter palestra, toda quinta-feira tá tendo. E lá na academia, na Netflix, você vai encontrar várias palestras sensacionais, exclusivas, assim como cursos. É isso aí, pessoal. Se você quiser se inscrever na academia, tá aqui também o QR Code para você. Antes eu deixei o QR Code da afiliação e tá aqui a da academia. E uma coisa é independente da outra. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa live semanal Um Novo Brasil. Não deixe de curtir, compartilhar nossa mensagem e de seguir o nosso canal. Bora endireitar o Brasil. Um forte abraço e que Deus abençoe o feriado e o final de semana de vocês.